Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Tarly, a qual eu tinha falado com vocês por mensagem, né? Ele vai direcionar a nossa reunião. Ele tem dentro da equipe dele uma pessoa que é especialista em financiamento com a Caixa Econômica. E eu sei que é dúvida geral de várias pessoas, essas questões, como funciona, a gente listou várias dúvidas, passou para o Tarly, ele vai tirar alguma delas nessa reunião, tá? Se alguém tiver alguma dúvida durante a reunião, quiser me mandar aqui por WhatsApp, eu encaminho para ele. Talvez essas dúvidas vão ser solucionadas hoje, talvez ele entre em contato com vocês depois para poder sanar essas dúvidas, tá? Eu acho que vai ser um momento muito enriquecedor, porque eu acredito que talvez algo que vocês nem poderiam imaginar, que seria uma dúvida de outra pessoa, pode ser também sua dúvida. Então, eu acho que isso também ajuda muito. E entender também que é um processo que várias pessoas passam e é super bacana isso. O Tarly já participou de vários processos de financiamento de Caixa Econômica, de projetos lá do escritório. Todos os processos que a gente passou para ele foram aprovados, né, Tarly? E deram tudo certo. Por isso que ele foi selecionado como uma das pessoas para estar aqui hoje, nesse momento, tá? Pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Tarly, né? Sou engenheiro civil. Tá aí no grupo também o João, ele também é engenheiro civil, ele que é responsável com a gente para fazer os processos de financiamento Caixa, né? A gente tem uma demanda muito grande, né? Que a gente tem uma parceria com a Romênia, ela ficou até de entrar agora, ela é uma fiscal Caixa. Então, ela é o trâmite entre o engenheiro, o proprietário e a Caixa, né? Essa parte burocrática toda ela que faz, né? Então, hoje a Caixa ela tem duas modalidades de financiamento. Ela tem o financiamento lote, mais casa, e tem o financiamento também casa, né? Então é um processo de análise de crédito inicialmente, né? Você faz um processo de análise de crédito, você vai ter um crédito lá que vai ser liberado para você, e em cima disso a gente faz a planilha. Essa planilha, além de ser o cronograma de caixa da obra, ela é um cronograma de acompanhamento físico-financeiro da Caixa também. Ou seja, você tem que ter um aporte inicial para você começar a sua obra, né? Hoje a Caixa está disponibilizando alguma verba inicial. Ela geralmente ela dá até 3% do valor do crédito já de entrada para você, que é para aquela questão de você poder quitar projetos, né? A parte de topografia, a parte de sondagem, e os demais vai ser através de medição. Hoje, além da planilha PCI, tem a planilha PLS, né, que é a planilha de relatório que a gente vai mandando para a Caixa para ela acompanhar a sua obra e fazer esse pagamento. Ou seja, você dá um passo na sua obra, a gente faz esse relatório fotográfico e está enviando para a Caixa para a gente poder estar recebendo. Desculpa. Então esse é o primeiro passo a passo aí desse financiamento da Caixa, né? Tinha algumas dúvidas lá também, né, Kelly? Sim. Deixa eu só ver aqui, ó, porque eu acho que a maioria das pessoas estão mutadas. Tô tentando ver se eu consigo. O mudo é opcional, tá? Obrigada, Leonardo. Então tá bom. Eu achei que eu estava mutando todo mundo, então não é. Eu poderia deixar mais uns 5 minutinhos, ia ser até legal, mas eu fiquei com dó. Não, então tá tudo certo. Se você quiser começar, Tarly, sobre aquela questão Romênia. A Romênia, conforme eu te falei, ela fiscal Caixa, né? Ela faz o elo entre a parte Caixa, o engenheiro, e ela é o primeiro caminho aí para o financiamento com a Romênia, né, Romênia? Boa tarde, foi um prazer. Oi, Romênia, prazer. Acho que seu áudio está um pouquinho embaixo, Romênia. Já tá mutado. Eu acho que tá no mudo, Romênia. Tá. Oi, gente, agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Boa tarde. Tá bom.
Tá bom. Romênia, eu já apresentei o Tarly, né? Falei que ele foi um profissional escolhido, porque todos os processos que entraram lá no escritório que a gente passou para ele, todos eles foram aprovados, tiveram muito sucesso. Com relação à Caixa Econômica, a gente sabe por experiência mesmo que não é fácil. Existem vários projetos que às vezes não são autorizados, que às vezes durante o processo as pessoas têm surpresas negativas. E todas as experiências que a gente teve em relação ao Tarly, todos os clientes que passaram essa experiência com ele foram experiências muito positivas. Então, por isso a gente chamou vocês para poder explicar um pouco mais. Todas as pessoas que foram chamadas e foram convidadas estão aqui nessa reunião. São pessoas que ainda não começaram a obra, não começaram o projeto, tem pessoas que ainda não compraram um lote e gostariam de saber, entender como funciona o processo, se precisa ter um pré-requisito ou não, se precisa ter alguma renda já guardada, como que a Caixa avalia, como que é a fiscalização, toda essa questão. Tá certo. Então, pessoal, eu trabalho aí com a Caixa Econômica também, já tem alguns anos, né? Eu já vou aí para quase 15 anos de Caixa Econômica. E a gente tem essa parceria com o Tarly aí também de bastante sucesso, né, Tarly? Os financiamentos também, as obras, só referências boas. É isso aí. E o que eu tenho para dizer para vocês? A gente teve muita mudança, né, nesse processo aí de obra agora de dezembro para cá. E dentre essas mudanças que nós tivemos, algumas coisas impactaram no modo aí de trabalho que a gente, né, praticava antes e que a gente está praticando agora. A Caixa hoje, ela financia 80% do seu orçamento, tá? Então, lote mais construção, a Caixa vai financiar 80%. A construção, aí o Tarly, né, vai afirmar aí com mais propriedade isso aí que eu vou falar. A construção, a gente tem uma margem de estar trabalhando com valores maiores, porque o CUB acaba nos permitindo isso, né, Tarly? Exatamente. O CUB, né, Romênia, que é médio, baixo e alto padrão. Explica para o pessoal o que é CUB. O CUB é um valor médio de mercado, né, estipulado por região, né, por metro quadrado. Esse valor ele começa de 2, vai até R$3.200. A gente também pode fazer esse valor. A gente teve um caso, né, Romênia, na amendoim, um valor bem acima do CUB, mas de uma maneira que a gente justifica. Ou seja, a gente está com um projeto, esse projeto vai dar R$4.000, R$5.000 por metro quadrado, a gente consegue aprovar esse projeto justificando por que a gente está usando esse valor além do CUB, né? Aí muitas vezes a gente argumenta que é o tipo de acabamento, né, para acabamento mais caro, algumas partes assim mais detalhadas. No caso do amendoim, a gente colocou elevador, a piscina, uma piscina bem grande, então é extrapolar um pouquinho esse valor do CUB, porque o valor do CUB está relacionado diretamente a metro quadrado, né? Que você sabe muito bem, a piscina, por exemplo, ela não entra nesse metro quadrado e ela é um custo significativo dentro de uma obra. Então a gente pode mexer nesses valores por metro quadrado. O valor, então, uma variação de R$2.000 a R$4.000 em média, que a gente está gostando de trabalhar. Isso, e aí essa possibilidade de estar mexendo aí, né, nesses valores, eles acabam possibilitando que nós tenhamos uma planilha de custo maior do que aquele real valor, né, de obra, e aí possibilita a gente financiar um valor a mais aí do que realmente seria se a gente estivesse trabalhando com os valores bem apertados ali, bem justos, né, digamos assim. O terreno também, ele entra aí nessa história. Então, vocês podem estar adquirindo o financiamento do terreno junto ao financiamento da construção. E o terreno também, ele vai ser financiado em até 80%. Tá? A gente tem hoje algumas possibilidades de antecipações. Essas antecipações, a gente tem dois tipos de antecipações. Uma antecipação de 5% do valor de financiamento no limite de até 30 mil. E a gente tem uma segunda antecipação que é de 20% das duas primeiras etapas de obra. Por que etapas de obra? A obra de vocês, ela vai ser dividida em etapas por meio de um cronograma. E esse cronograma ele pode ter até 24 etapas. Tá? A gente fala que cada etapa é 30 dias, então a obra ela pode girar aí em até 2 anos. Tá?
E aí a Caixa tem essa antecipação de 20% das duas primeiras etapas do cronograma também. Então tem gente que acaba pesando aí as duas primeiras etapas para conseguir receber um valor maior e startar a obra, quando não se tem aí muito recurso para poder girar, né, no início, pesa um pouquinho aí o início para conseguir pegar um montante maior e começar com mais tranquilidade, tá? O que vai essa questão aí, eu vou conseguir os 5% e vou conseguir os 20%? Aí a gente tem alguns limitadores. Se o seu custo total, obra e lote, ficarem até 1,5 milhão, sim, você vai conseguir os dois adiantamentos, 5% e 20% das duas primeiras etapas. Se ele extrapolar esse 1,5 milhão, aí a gente já perde os 5%. Aí a gente fica com a antecipação dos 20% das duas primeiras etapas, tá? Ultimamente as obras acaba que tem extrapolado isso aí, né, Tarly? Então, o pessoal tem utilizado mais essa segunda opção aí, que é os 20% de antecipação, tá? Oi? Não entendi. Eu ia comentar com você que tem muita parte do nosso financiamento que a gente está tendo com muita frequência, né, Romênia? O cliente está em processo de financiamento do lote ainda, e ele entrar com o processo, a Caixa quita o lote dele, né? Talvez isso. Exatamente. Acaba que quando ocorre isso aí, né, a pessoa às vezes tem um financiamento ali junto à loteadora, e a gente sabe que essas taxas de juros que as loteadoras têm utilizado são taxas que até têm inviabilizado de continuar com elas. O pessoal tem usado muito o IPCA, né, que está um absurdo aí ultimamente. Então, quando você transfere, o IPCA é um índice, né, de preço ao consumidor, que ele agora, com essa mudança de governo, o que aconteceu? Ele está em disparada. A gente não sabe ainda se ele vai voltar, se ele vai retornar ao que estava antes, mas por enquanto é como se estivesse tendo aquele famoso juros sobre juros. Então está aumentando muito, está onerando as eu atendo pessoas assim, loucas para fazer logo o financiamento, para sair dali daquele financiamento da loteadora. Porque era um índice muito utilizado, era um índice muito bom, mas que hoje está fazendo com que as pessoas entrem naquela bola de neve, né? Famosa bola de neve ali daquela época do plano Collor. Então, isso tem acontecido assim com muita frequência. E quando você transfere esse financiamento, né, fazendo lote mais construção, a Caixa quita o seu terreno com a loteadora e você assume aí um financiamento com uma parcela muito menor do que você estava pagando lá na loteadora e ainda faz o agregado aí, o financiamento da sua obra, da construção. Tá? Agora vamos na maioria dos casos aqui. Na maioria dos casos já tem o lote e já tem o lote quitado. Ok. E aí a dúvida da maioria, acredito que a grande maioria, cerca de 90% das pessoas que estão aqui, é a seguinte: comprei o lote e agora tem o projeto em mãos ou não tem o projeto em mãos. Tem muitas pessoas aqui que às vezes não tem o projeto, não começou o projeto porque não sabe o tamanho do projeto que pode fazer, qual o valor que eles vão conseguir com a Caixa para poder me passar e falar assim, eu quero uma casa de 200, 300, 400 metros quadrados. Eu poderia te falar até alguns meses atrás que não tinha limite, sabe? A gente não tinha esse limitador, não. Eram milhões, bilhões, o que fosse, a Caixa estava fazendo. Só que agora, por enquanto, como a Caixa ainda não recebeu esse orçamento desse ano ainda, eles fizeram algumas contingências. E uma delas foi no valor do financiamento, tá? Mas isso não é o valor do empreendimento. O valor de financiamento, ele foi limitado a 1,5 milhão. Então, você pode lá ter uma construção de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mas o financiamento é limitado a 1,5. Independente da renda da pessoa, independente do que a pessoa tem no banco, é 1,5 milhão. 1,5 milhão. Hoje está em 1,5 milhão. A gente tem aí uma expectativa disso mudar em abril. A renda é um limitador
pela quantidade de crédito que ela vai conseguir. Né? Isso, a renda vai limitar a capacidade de crédito, né? Porque hoje a Caixa trabalha como? Ela pega de 25% a 30% da renda bruta da pessoa, do casal, né, da renda familiar, ela vai retirar essa porcentagem para que ela possa comprometer em uma parcela. Então, a renda hoje, ela é um fixador do valor de financiamento. Ela que vai falar qual é o valor de financiamento que a pessoa pode solicitar. Tá? Pegando um ponto de vista que a pessoa pergunta, o que a gente aconselha muito o cliente fazer? Ele fazer um simulado, né, Romênio? Isso. Qual vai ser o aporte que a Caixa está podendo liberar para ele, com isso ele viabilizar o projeto juntamente com vocês, né? Então, esse era uma dica de ouro que a gente viu. Isso. Antes de fazer, né, porque hoje a Caixa também está com a exigência do projeto aprovado. Isso mudou também a partir de dezembro. Agora é preciso ter o projeto aprovado para assinar no banco. Como eles já têm o lote, o terreno é próprio e tudo, eles não vão ter aquela pressão ali do vendedor com eles, né? Então vai ser tranquilo essa parte. Mas o que a gente fala? O que o Tarly falou. A gente faz um simulado de acordo ali com o que o cliente está pretendendo, a gente simula os valores. Se ele achar, olha, tá bom, essas parcelas me interessam, né, tá dentro do meu orçamento, nós podemos fazer também sem compromisso nenhum, a gente faz o crédito, com o crédito aprovado, vocês dão sequência aí no desenvolver aí do projeto, entendeu? A gente trabalha muito mais casos assim, porque tem gente que faz o projeto com base naquilo ali que foi aprovado, né? Porque é mais fácil você já fazer em cima do crédito que você tem ali, do que você voltar adequando em cima do, né? Eu acho que fica mais palpável você ter um crédito em cima daquilo ali, você trabalha o projeto. Só para finalizar esse assunto, essa questão dessa simulação, vocês, como empresa, né, qual é o custo disso? O cliente fechou o contrato com a gente, vai começar a montar o programa de necessidades, entender o quanto que é o tamanho da casa deles. Então, antes da gente começar a conversar sobre o projeto, eu iria aconselhar dele conversar com vocês, porque agora o processo mudou, né? Então, para ele saber qual que é o valor que ele teria disponível. Vocês têm um custo com relação a isso? Como que funciona isso? É caso a caso? Olha só, a gente tem, hoje nós somos credenciados ao banco, então nós somos um braço do banco fora do banco, então a gente tem a disponibilidade de horários maiores, né? Os nossos horários são mais estendidos, a gente faz o acompanhamento do processo do cliente desde o início da aprovação até a assinatura do contrato lá no banco, então nós somos contratados pelo banco para prestar esse serviço estendido ao banco, então não gera custo nenhum para o cliente, tá? A gente dá todo esse suporte aí e vai até o finalzinho lá na assinatura sem gerar custo aí para vocês. Ótimo. Tem duas pessoas que levantaram a mão, acho que elas devem ter alguma pergunta. Esse assunto está encerrado ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre ele? Sobre esse assunto, eu acho que ficou bem esclarecido aí. Então tá bom. Vou abrir então para eles perguntarem e aí a gente vai conversando em cima disso. Leonardo, pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte, eu tenho uma dúvida com relação a como é executado esse crédito. Que quando a gente assina um contrato com a Caixa, na construção, pelo que a gente busca na internet e tal, esse crédito ele vai ser adicionado por etapas, correto? Ou seja, eu preciso da ajuda do Tarly lá, no caso do engenheiro, para ir inspecionando essas etapas junto com o engenheiro da Caixa, não é isso? Isso. Mas aí eu já começo a pagar uma parte para a Caixa a cada etapa, que é referente aos juros da obra, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Esse juros da obra não é abatido no valor do saldo
devedor. Eu estou pagando, teoricamente, um juros antecipado que ele não vai ter um abatimento lá na frente. Na verdade, como que isso aí, qual que é a sua linha de raciocínio com relação a esse assunto? A parcela, né, o valor, quando você faz um simulado comigo, digamos que você vai contratar R$500 mil. Eu vou te dar uma parcela final ali, digamos que, por exemplo, de R$5 mil. Essa parcela de R$5 mil, ela é composta de amortização mais juros e um terceiro aí que seriam taxas. Quando a gente está nessa fase de construção, essa parte de amortização, ela deixa de ser cobrada e o banco só vai te cobrar a parte de juros que está dentro dela. Então, de uma parcela de R$5 mil final, que a gente fala final é quando você pega todo o recurso, de uma parcela de R$5 mil, você vai pagar somente a parte proporcional de juros daquilo que for liberado para você. Então, digamos que na primeira etapa, o banco desses R$500 mil, o banco te liberou R$100 mil. Então você vai pagar, não vai ser a parcela de R$100 mil, vai ser somente a parte de juros daquela parcela relativa aos R$100 mil. Teoricamente, uns 800. Por isso que não amortiza. Não amortiza por isso, porque você não está pagando pela amortização nesse momento ainda. Tá? Funciona assim. E o que você perguntou sobre as etapas, são etapas reembolsadas, realmente. Então, você executa uma parcela, a Caixa faz o reembolso. Executa uma segunda parcela, aí o TARL informa para a Caixa. A novidade da questão de obra agora é essa, que hoje a gente não tem vistorias físicas mais a cada etapa terminada. As vistorias agora, elas são informadas. Então, o TARL informa que terminou a primeira etapa, o banco ele não vai fazer essa conferência inicialmente. Ele vai te liberar o recurso ali da primeira etapa. E ele vai seguir assim até 30% de obra. Deu 30%, aí ele vai mandar o engenheiro da Caixa no local. Para conferir que se você fez realmente ali os 30%. Depois você caminha de novo, só informando aí as etapas até 80%. Chegou em 80%, a gente tem uma nova vistoria com o engenheiro. Então, é um facilitador também, que às vezes você vê que você não terminou aquela etapa ali naquele mês, mas o TARL pode informar, porque ele sabe que daqui uma semana você vai ter terminado. Então, não é? Exatamente. O recurso cai muito rápido, dependendo do desenrolar da obra também, TARL. O engenheiro, o gerente, ele consegue fazer algum adiantamento durante a fase de obra, tá? Isso aí também é uma novidade. O gerente ele consegue fazer algumas antecipações durante a obra. Se ele vê que a obra está caminhando bem, e se precisa ali de um recurso, de antecipar alguma coisa, o gerente consegue fazer essa antecipação também. Tá? Ficou claro, Leonardo, essa questão aí do juros? Eu entendi. Uma outra dúvida é a seguinte, por exemplo, o lote está avaliado, exemplo, R$300 mil, ok? A obra avalia, o orçamento da obra, vamos colocar por base dos 3.200 que o Tarly comentou, 300 metros quadrados, vai dar lá mais ou menos 960 mil, correto? Mais os 300 mil, 260. Ok. É em cima disso daí que a Caixa vai liberar o crédito, correto? Isso a partir daí, que a avaliação... Não fala que vai liberar 1.260, mas eu falo a avaliação da casa é somado o valor abaixo do valor da construção. Na verdade, quando a gente vai lá, quando a gente pede uma vistoria, a gente pede já uma vistoria. A primeira vistoria que a gente pede, ela é uma vistoria de garantia. Nessa vistoria de garantia, o engenheiro ele vai avaliar o seu terreno, o valor de mercado do seu terreno, não o valor que você comprou lá atrás, o que ele vale hoje. E ele vai pegar a avaliação da sua casa e vai fazer uma avaliação de como pronta ela estivesse. Entendi. Então, às vezes, você vai informar lá na planilha 960 mil, mas o engenheiro vai virar para a gente e vai falar assim, olha, essa casa, ela depois de pronta, ela vai poder ser vendida a 1,5 milhão. Entendi agora. Tá? Então, o que é que o banco me autoriza? Ele me autoriza eu fazer uma avaliação, no caso, os 80% de um dos dois valores. Eu tenho que usar sempre o menor.
ou eu uso a planilha que o Tarly me apresentou, que vai ser menor, ou se o meu laudo ficar menor. Se o engenheiro virar e falar, não, o Tarly está falando aqui que é 900 mil essa planilha, mas essa casa vai ficar em 800. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Só se o engenheiro estiver muito lunático. Então, mas é uma situação que pode ocorrer. Dentro desse menor valor, eu tiro os 80%. Vocês têm uma vantagem aí, Keren falou que vocês já têm o terreno, né? Mas aí seria a minha outra pergunta. O lote já entraria com os 20%, correto? Exatamente já financiar isso. sem tirar o dinheiro do bolso. Então, a gente tem essa possibilidade, quando o lote é próprio, a Caixa ainda permite a gente financiar 100%. Tá? Então vai ser uma vantagem que vocês vão ter aí, né, frente a pessoa que está comprando o lote agora, né? No caso de vocês, financiaria tudo. Entendi. Beleza. Posso aproveitar então, João, o gancho aqui? O Matheus me perdoa rapidinho. Não, pode sim. Se caso eu optar por um outro tipo de financiamento construtivo, um consórcio, por exemplo, passados-se alguns anos, o INCC, também como né, o IPCA também dispara. Também está disparado. O consórcio, ele tem aniversário e minha parcela vai aumentando, meu saldo devedor vai sendo reajustado. Isso mesmo. Chegou lá na frente, passou 2 anos, meu saldo devedor está acima do que eu comecei, ou seja, estou tomando prejuízo. Eu consigo financiar a quitação de um consórcio com o seu financiamento da Caixa? Não. Não é possível. Você consegue o contrário. Você consegue quitar o seu financiamento com o consórcio. Consegue. Vai ter 2 alienação no caso, né? Isso, exatamente. O banco, o seu registro, ele estando lá com o financiamento, ele já vai... Não é isso. Eu construí com o consórcio. Construiu com o consórcio. Aí você quer quitar com o Ele está alienado a uma empresa de consórcio. Okay? Sim. Aí eu vou na Caixa, eu peço uma carta aqui, um saldo devedor para o consórcio para quitar. É como se fosse um interveniente quitante. Não, exatamente. Eu vou quitar e vou transferir, alienar a casa no financiamento da Caixa. Isso não é possível. Não, com o consórcio não. Eu entendi o que você está falando. É como se fosse um interveniente quitante. É como se você tivesse um saldo devedor lá com outro banco. O consórcio é igualzinho. Né? Isso. O único problema disso é porque o consórcio, ele entra no que a gente fala de operação comercial. E o processo de habitacional, ele não é uma operação comercial. Por isso que ele não permite que o habitacional, o financiamento habitacional, faça a quitação do seu consórcio. O contrário já é permitido. Se você tiver uma carta de consórcio e tiver um financiamento desse tipo que a gente está falando habitacional, aí sim, você pode quitar o seu financiamento com o consórcio. Entendi. E que dá uma parte interessante nessa parte de quitação, né, Almeida? Porque a amortização do financiamento Caixa, você consegue amortizar retirando totalmente 100%. Exclui 100% de juros e encargos do período, é isso mesmo, tá? É porque os dois são desproporcionais. Enquanto no consórcio eu começo com a parcela lá embaixo e ela vai aumentando, isso. O financiamento eu começo com a parcela lá em cima, juros demais, vai reduzindo. É isso mesmo. Aí ele tem a amortização quando é na tabela SAC, né? Aí ele te dá essa amortização constante. E a SAC realmente é melhor, né, Romero? A SAC, olha, aí a gente tem duas linhas de pensamento nesse caso. A gente faz muita tabela price, porém para construtores que estão pretendendo vender o imóvel. Porque é rápido. Ele precisa ali daquele dinheiro ali, ele não quer ter um desembolso muito alto, porque ele vai vender o imóvel rápido e geralmente costuma vender antes de terminar de construir. Então ele pega na tabela price, porque ele vai ter uma parcela assim bem menor em comparação a SAC, mas o risco dele também é reduzido. Então por isso que ele faz a price. Então a gente fala que para fazer price você teria que pensar em quê? Numa liquidação no muito 5 anos.
Entendi. Se você for ficar mais tempo do que isso, aí a gente já indica a tabela SAC, porque é uma tabela que você tem certeza. O que seria a tabela SAC? A tabela SAC é o que a gente fala de sistema de amortização constante. Ele já começa a amortizar desde a primeira parcela, e é uma amortização que ela se mantém constante do início ao fim. E aí essa amortização constante vai fazendo com que a parcela vá reduzindo ao longo do período do financiamento. Então, todo mês você tem uma redução na parcela. Então, por isso que a gente fala dessa amortização constante. A tabela Price, não. A tabela Price, ela começa ali numa parcela fixada. É uma parcela muito menor, porém ela não amortiza nos primeiros meses. Ela fica ali estagnada. Ela vai começar a amortizar, assim, muito tempo depois é que a pessoa vai sentir que ela amortizou. Então, se a pessoa não muda, né, durante muito tempo. Devedor, exatamente, ele fica ali preso naquilo ali. E o que pode ocorrer também na tabela Price? Após o final de 12 meses, vai ter uma atualização. E aí você vai pensar assim, nossa, mas a minha parcela aumentou e o meu saldo devedor continua ali do mesmo jeito, aí você leva aquele susto. Então, quem contrata Price e fica mais aí do que 5 anos com ela, o prejuízo em juros é muito maior. A pessoa paga muito mais juros ao final, né, do contrato. Então, por isso que a gente indica assim para coisas bem rápidas, né? O construtor ali que está fazendo aquele imóvel para giro. Agora, para quem quer falar, não, eu quero pagar com tranquilidade, quero aí não ter susto na minha parcela, não quero ter surpresa de pegar meu saldo devedor e ver que não caiu nada, aí a gente indica a tabela SAC, que é a amortização constante. Tá? A gente tem também a possibilidade do uso do fundo de garantia, não sei se tem essa pergunta aí também. A gente pode usar o fundo de garantia para pagar a entrada do financiamento. Você pode usar o fundo tanto para pagar aí o sinal, né, o início ali de obra, pegar aquele valor para a construção, como pode também utilizar o fundo para estar pagando as parcelas ali na fase de amortização também, tá? Então, tudo certo, Leonardo? Esclareceu a dúvida? Sim, mas são várias. Então, eu vou deixar o Matheus contar, senão o Matheus não vai nem falar. Vai lá, eu vou dar a oportunidade para o Matheus, se quiser voltar depois é ótimo, tá? Então vamos lá. Matheus, pode perguntar aí sua dúvida. Boa noite. Boa noite. Sim. Acho, mas tá ótimo. Beleza. Romênia, eu queria te perguntar como que funciona a comprovação de renda, tanto de uma pessoa ou 2 pessoas com relação à Caixa. E aproveitando para já simular uma situação que o lote, né, o nosso financiamento seria uma modalidade de terreno próprio, tá? O lote, por enquanto, ele está somente no nome da minha noiva. Certo. Para eu poder participar dessa comprovação de renda com minha carga salarial é bruta, né? É considerado salário bruto sem desconto do imposto de renda, né? Isso, a renda bruta. Renda bruta, tá. Eu teria que, por exemplo, ter esse lote no meu nome também, ou não preciso desse tipo de vínculo? Como que funciona essa comprovação de renda? Excelente pergunta do Matheus. Olha só, a Caixa hoje, eu posso te falar que ela é o único banco que permite a inclusão de renda de mais de 2 participantes, tá? Os outros bancos hoje, eles têm um limitador de até 2. A Caixa, ela permite mais de 2. É o único banco que trabalha com composição de renda de mais de 2 pessoas. Nós já fizemos financiamento aqui com 8 pessoas, no polo, né, comprador e proponente. Então não tem esse limitador. A outra pergunta é sua. O lote está em nome da sua noiva e você quer entrar também, né, na construção aí junto com ela. Na modalidade de construção, você precisa estar no registro. Tá? Então, querem participar aí 3, 4, 5 pessoas? Não tem problema, mas para a construção precisam estar todos no registro do terreno. E se
por exemplo, eu não esteja no registro, porém a gente case no regime de conversão parcial de bens, ou total de bens. Vocês casando aí e averbando o casamento lá no registro, aí você pode entrar sim, não tem problema. Não vai mudar todo o documento do lote, não precisaria. Não precisaria, porque se ele for entrar agora, ele vai ter que pagar a porcentagem de TBI, a fração de TBI para transferência, escritura e registro. E se vão casar mesmo, se fizer o casamento antes, averbou o casamento, aí os dois podem participar com renda sim, tá? Casar antes, então, né? Pode marcar, a noiva vai achar bom, pode casar. O sistema é sempre para isso. Tá vendo? Não tem jeito. É o sistema. Ela tá aí com a gente também? A noiva? Não, né? Então tá bom. Vai ficar gravada. Fica gravada pra ela. Não, beleza. Então, a melhor solução e fica mais barato casar, né? Vou tirar mais B aqui que é melhor. Romero, outra coisa, eu vi que vocês comentaram aí que nessa modalidade do financiamento de terreno próprio, consegue 100% do financiamento para a construção, correto? Isso, quando o terreno já é próprio, a gente consegue fazer até 100% da planilha. Sim, isso caracteriza, então, não um desembolso inicial por parte do contratante, por exemplo. Eu vou receber para começar a construir ou eu vou pagar para começar a construir? Aí eu passo a bola para o Tarly. Por quê? Isso depende muito da planilha de obra que o engenheiro vai fazer. Entendi. Por quê? A gente tem aí, se você ficar num custo total, quando eu falo custo total, é aquela avaliação que a gente falou lá no início, né? A gente vai fazer uma avaliação do lote mais da construção. Ficou essa avaliação em 1,5 milhão, você vai ter aí 2 adiantamentos. 5% limitado a 30 mil, 5% do financiamento e 20% das 2 primeiras etapas. Se esses valores, eles forem, suficientes para iniciar a sua construção, eu poderia te dizer que você não precisaria ter início aí para construir, tá? Mas isso depende muito lá do seu orçamento e do que vai constar na sua planilha de construção, não é isso, Pablo? Aí cada caso é um caso, né? A gente tenta com o proprietário, tem que poder entender essa parte e esse aporte inicial que ele pode vir a ter ou não. Isso. A fundação. A fundação já é uma etapa inicial que a gente executa para receber, mas a fundação hoje a gente pode dividir em 2 etapas. Furou o tubulão, concretou, já é uma etapa, já consegue se iniciar. Tem que fazer um aporte, né, para a gente poder avançar para a próxima etapa. Então a gente consegue fazer um caixa, eu entendo caso a caso, faz um estudo, elabora um estudo, né, o João está aí também, o João juntamente, porque a gente estuda caso a caso, seu aporte inicial, não tem jeito para começar, vamos planejar, e a gente prepara a planilha de acordo com a característica. Eu entendi que a gente consegue, assim, entre aspas, brincar com a curva S física e financeira do projeto, da obra em si, Isso. De acordo com a necessidade do cliente. Então a gente consegue, por exemplo, adiantar certos montantes, justificando uma certa execução de obra. É isso mesmo. Brincar com a curva S E também, né, Matheus, a gente tem a possibilidade de estender o cronograma. Estendendo o cronograma, a gente reduz aí as parcelas mensais e te auxilia mais aí de não ter que ter um montante tão alto ao longo das parcelas. Então, minha construção estava prevista para 1 ano, vamos estender ela para 2, que aí eu construo com tranquilidade, não tenho que fazer um levantamento de um montante tão alto e uso o próprio dinheiro ali que a Caixa vai me fornecer para girar durante a construção. Não deve etapa por etapa
etapas. A gente pode receber 2 etapas, 3 etapas. Isso. Por isso que eu sempre aconselho a gente dilatar o máximo possível sua planilha, porque a gente pode pedir várias etapas. Exato. Essa era outra dúvida que eu tinha, se a linha de base ficava congelada no cronograma. Não. Você pode fazer antecipações. Tá? Então, é por isso que é mais interessante você trabalhar com a planilha mais flexível, né, de prazos maiores, porque você tem a possibilidade de pedir essas antecipações. Eu estou ali fazendo a primeira, mas eu já consegui fazer a segunda, tá? Já pede aí a primeira e a segunda, já é mais recurso entrando para a gente fazer o restante. Né? Não é nada engessado, não, tá? E a aprovação da Caixa é baseada na curva, não... Sim, ela é baseada no cronograma. Isso é baseado no cronograma. Aproveitando essa sua pergunta, uma outra questão também que a gente, né, eu e o Tarly, a gente sempre auxilia o cliente. Você tem ali um montante de 800 mil financiado. Você tem ali um crédito de 800 mil. Aí você vira e fala assim, não, mas eu vou pegar eu só quero 500. O que a Caixa faz nesse caso aí? Você contrata o maior valor e você tem a tranquilidade de usar ou não aquele valor que foi liberado para você. Você sabe que os 800 mil estão ali, tá? Porém, você não é obrigado a pegar aqueles 800 mil. Você pode encerrar sua construção em 500, por exemplo. Você construiu com a tranquilidade de que aquele valor já estava separado para você. Mas aí você vai ter um contrato. Aí você vai ter um contrato com a Caixa no valor de 800 mil e você mediu só 500 mil. Então, isso, você não paga pelos 500. Isso. O João lembrou uma coisa aqui, ó. Acho que eu ia falar. O João, ele digitou aqui, lembrando, uma ótima lembrança, viu, João? Contratos que têm FGTS, eles não têm a antecipação, tá? Uma boa lembrança que o João fez. Eles não contam aí com a antecipação. A gente consegue fazer antecipação, mas aí seria aquela antecipação de etapa. Essa antecipação dos 5% a gente não consegue em contrato com a FGTS, tá? João, quer acrescentar mais alguma coisa que você tinha levantado a mão também? Sim. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu já me apresentou aqui. Eu estou complementando a pergunta do Matheus, a resposta da Ronzilde. Quando eles não conseguem fazer a antecipação de parcela, se o cliente está visando construir a obra 100% sem dinheiro da Caixa, então informar para que ele vai optar por antecipações de parcela, porque isso vai gerar no contrato uma liberdade para os gerentes não temos medição. São os artigos chamados PLS, que era por mês, 4 a 40 dias ou a cada 70 dias. João, seu áudio não está muito bom para mim. João. Eu não estou conseguindo ouvir também, não. Está um pouquinho longe. Cadê se consegue? Tá um pouco abafado. Abafada. Eu vou na casa, aí eu vou. Vai ficar mais fácil. Aí depois Acho que se você puder digitar, João, porque aí vai ficar mais melhor. fácil pra gente. Aí o Tarly fala. É porque o João fez questão de participar da reunião, mas ele tá viajando para a cidade dele, sabe? Ele fez questão de estar participando aí, eu vou pedir ele para mandar aqui. Aí, João, manda pro Tarly que o Tarly fala o que você iria falar, pode ser? Ótimo. Vamos lá. Matheus, respondido aí? Sim, respondido. Sim, muito obrigado. Matheus e Fábio também levantou a mão ali. Também pode perguntar de novo, tá? Tá. Vamos lá. O Fábio levantou a mão também. Acho que ele tem alguma dúvida. Oi, Fábio, tudo bem? Olá, Keren. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Bom, pessoal, a minha dúvida é com relação a essa questão das etapas, né? Essa elaboração dessas 24 etapas que compõem o cronograma da obra, digamos assim, né?
essa planilha, né, esses documentos técnicos, eles compõem todo o processo, digamos assim, para entrar com esse pedido de financiamento no primeiro momento, pessoal? Sim. Tá? Para a gente entrar com o processo aliás, quais seriam as etapas aí do nosso processo? A gente faz a simulação, na sequência a gente faz a aprovação de crédito, na sequência a gente pede a vistoria do seu processo. O que essa vistoria seria exigido? Nesse momento você tem que ter o projeto aprovado na prefeitura local e você já tem que ter esse cronograma que a gente tanto fala aqui, que é o cronograma de obra. E esse cronograma, ele já vai ter ali as etapas que você vai definir junto com o Tarly. Então, se você definiu ali 12 etapas, 15 etapas, 24 etapas, o que vocês definirem, ele já vai vir nesse cronograma que a gente apresenta nesse pedido de vistoria. Tá? Então, aprovou o crédito, Keren fez o projeto, aprovou na prefeitura, vamos passar para a vistoria, já precisamos do cronograma com as etapas. E esse cronograma ele faz todo em cima daquele projeto executivo, para a maioria também, que é, por exemplo, se o piso for de madeira ou se o piso for vinílico, o tempo de obra de instalação é diferente. Isso de acordo com cada revestimento, com cada item que foi especificado no projeto. Até mesmo o sistema construtivo, se vai ser uma casa metálica, se vai ser uma alvenaria convencional. Então, por isso que eu e Tarly, a gente trabalha em tanta parceria, porque realmente eu preciso das informações e eu preciso das informações dele para vocês poderem ter um resultado final satisfatório. Perfeito, entendi, pessoal. Obrigado. Obrigado, Fábio. E é isso. Alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? O João te mandou aí, Tarly? Olhada aqui. Tá. Eu vou perguntar algumas coisas que sempre me perguntam, tá, Romênio? Tá bom. Aqueles que entram em contato inicial. É muito comum o cliente entrar em contato, me liga, acha meu contato pelo Instagram e fala assim, quem não poderia pegar o crédito? Existe alguém que a Caixa avaliaria e falaria assim, não, você não tem o perfil ou você não tem as descrições que são necessárias? Uma pessoa que talvez tenha dívidas ou alguma coisa assim, é possível a Caixa negar esse valor para alguém? É possível sim. Hoje a gente eu não falaria que uma restrição cadastral seria impeditiva. Não, um Serasa, um SPC, isso não é impedimento, desde que a pessoa pague. Tá? Ele não pode estar ali no seu CPF no momento da avaliação de risco, mas ele já pode ter existido em algum momento. Tá bom? Então chega muita gente para cá e a gente faz a pesquisa e a pessoa descobre ali uma pendência naquele momento. Isso acontece. A pessoa vai lá, liquida e a gente faz o crédito. Isso não é impedimento de forma alguma. Tá, Keren? Hoje a gente tem um impedimento que a Caixa, que passou a ser uma orientação até do Banco Central, tá? Esse impedimento é o quê? O cliente ele teve ali uma pendência e ele quitou essa pendência em prejuízo. O que é quitar em prejuízo? É você ganhar aquele famoso pague, eu vou te dar um desconto bom, paga aqui. Isso acontece muito. A pessoa paga a dívida em cima do desconto que ganhou, mas eles não te contam que você vai ficar no restritivo do Banco Central. E aí, quando a gente faz uma avaliação de risco, o Banco Central ele mostra pra gente que aquela pessoa tem dívidas em prejuízo. E pode ser dívidas em qualquer banco, tá? Isso hoje tem sido impeditivo para aprovação de crédito. Eu posso te falar que essas dívidas em prejuízo é o que tem negado crédito ultimamente. Tá.
Ótimo. Uma outra pergunta que eu recebo sempre: a gente trabalha para muitos construtores e investidores aqui no escritório. E a gente vê que hoje em dia cada vez mais se torna comum, o que não era antigamente, né? Investidores e construtores pegarem um empréstimo com a Caixa para poder construir. Me explica um pouco mais o porquê da sua opinião pessoal mesmo, por que você acredita que está sendo cada vez mais comum e por que essas pessoas realmente acreditam que talvez mesmo elas tendo recurso, independente delas terem ou não recurso, vale a pena pegar um investimento com a Caixa. Você acha que isso Olha só, não, tem a ver sim, tá? Eu posso te falar que de um ano antes da pandemia para cá, isso ficou mais acentuado, tá? A gente tem construtores aqui que tem aí, agora que a Caixa restringiu isso, mas até dezembro a gente tinha construtores aí com 2, 3 financiamentos de obras para venda. é muito comum? Né? Então, muito comum mesmo. E eles vêm assim, sem medo mesmo, quer fazer e quer. É porque sabe ali que vai vender o imóvel e. Qual que é o raciocínio dessas pessoas que trabalham aí com investimento? O dinheiro que eles pegam emprestado é um dinheiro muito mais barato do que o dinheiro que ele vai estar com ele aplicado em algum lugar. Então, o cálculo que eles fazem é esse. A taxa de juros ela ainda é uma taxa muito menor do que se ele deixar um dinheiro aplicado em algum lugar. Então, eles não querem desembolsar, eles não querem fazer esse desembolso, eles preferem deixar o dinheiro ali aplicado em alguma coisa, usar o dinheiro da Caixa, que o dinheiro é um dinheiro barato, para fazer o financiamento, e ele sabe que ele vai vender aquele imóvel e vai se livrar do financiamento muito rápido. Então, meio que ele usa o dinheiro da Caixa como se fosse um capital de giro. Esse juro hoje ele tá em torno de quanto por cento ao ano? Olha, a gente tem aqui, deixa eu pegar a tabelinha para me falar para vocês. Da Romênia é bem interessante. O que a gente tem? Vou te passar as duas. Até aqui, ó. A gente tem hoje um efetivo de 9,3, tá? Esse juros, ele é um juros anual, ou seja, 9,3, né, dividido aí por 12. 0,83, né, Romênia? 0,7, não é isso? 9,3 dividido por 12, 0,7. 0,7. Então, o ferramenta interessante, que a gente tem captado bastante investidor por conta disso, né? Uma aplicação aí que o pessoal tem no fundo de investimento, ele te gera em torno de 1,2. Exatamente. Mais baixo risco. Então, esse valor que você aplica, seu rendimento, ele favorece muito. Então, você deixa, pega o financiamento Caixa, que o juros é bem menor, mensal, e quando você vende a sua casa, você já tem um retorno financeiro de média de 30% a 40%. Exatamente. Você tem amortização com a Caixa que não tem o pagamento de juros em cima disso. Né? Quando você amortiza, você não paga os juros, só aqueles juros de etapa de obra. Isso mesmo. Isso acontece também, assim, é muito até engraçado, assim, de comentar. Muitos clientes que vêm para realizar o sonho da casa própria e tudo mais, fazem o financiamento, veem como o processo foi realmente muito mais fácil do que eles imaginavam, e aí recebem alguma proposta para casa, e acabam vendendo a casa, e aí a gente fala assim, final virou um investidor, porque a gente já fez duas, e isso acontece bastante. Então, realmente é algo que... Eu tenho um cliente agora, ela está na terceira. Ela fez a primeira, quando ela fez a primeira, aí o marido dela brincou com ela, rapidinho, a gente vai vender essa casa agora. Ela xingou ele, não vou vender nada não. Aí ela terminou a casa, achou uma pessoa, vendeu, ela está na terceira construção financiada. Isso acontece aqui também. Mas é por isso, assim, isso que eu queria saber realmente se faz sentido, porque a gente sempre escuta o lado deles, né? O lado desses investidores e construtores, e eu queria realmente escutar o lado de vocês com relação a isso. E claro, certamente também esses investidores, além de tudo, eles analisam a localização, o tipo de casa, é o que eu falo sempre com o Tarly. A gente sempre tenta orientar o cliente na hora da montagem do programa de necessidade a fazer uma casa que... vendável, né? Na verdade, né,
seja algo que não seja um elefante branco, assim, porque a vida pode mudar, as necessidades podem mudar. E assim, você fazendo uma casa que tem um perfil comercial, ela realmente vira um investimento, é um dinheiro que está ali, a qualquer momento, se você quiser, isso pode voltar para você. Então isso é muito bacana, a gente realmente trabalhar com isso, e não são todos os padrões, todos os perfis de casa que dariam para esse modelo. E principalmente eu acho que isso vale muito, a questão da localização, né? A gente, querendo ou não, está numa área muito privilegiada. Lagoa Santa é uma cidade em expansão, que realmente está sendo muito valorizada, principalmente com a pandemia, né? Sim, realmente muito. Então, hoje a gente está dando muita assessoria para investidores que estão começando, sabe? Então a gente pensa muito nessa questão localidade, a gente faz um estudo de mercado, né? O lote, né, Keren? A gente vê que é um grande influenciador do valor do projeto, então a gente já consegue orientar eles o tipo de lote, localização. Então a gente faz um estudo do lote completo, né? Você sabe melhor do que eu, questão solar, questão de vista, né? Lote plano. Até mesmo antes do cliente, às vezes, comprar o terreno, né? É o ideal, parte de investimentos. É verdade. Aqui, ó, o João mandou as perguntas dele aqui. Acabou que a primeira que ele falou aqui, que quando o Matheus perguntou sobre 100% financiar com dinheiro, né, da Caixa. A gente sempre atenta a esses casos que sejam casos onde a pessoa possa contratar antecipação. Tá? Porque não adianta a Caixa financiar 100%, o cliente ele não tem ali aquele dinheiro para startar a obra e ele também perde as antecipações. Então a gente sempre fica atento a isso, né? Se o cliente quer o 100%, a gente tem que verificar se ele não está usando o fundo de garantia para conseguir as antecipações, se os valores dele vão ficar dentro de 1,5 milhão para ele conseguir os 5% de antecipação. Então é uma questão que o João alertou aqui, né, e que realmente a gente faz essa análise aí no início para que o cliente não fique ali frustrado em contratar uma coisa de 100%, mas ele não tinha dinheiro, recurso nenhum e também não conseguiu antecipação nenhuma, né? Então a gente faz essas análises aí no início também, tá? O fundo, Matheus, ele perguntou aqui, é opcional? É opcional. Você pode usar o fundo na compra, na aquisição, ou você não usa o fundo na aquisição para pegar as antecipações e usa para amortizar assim que seu imóvel ficar pronto. É uma opção. Tá? Aliena o FGTS no futuro, né? Não isso, terminou ali a construção, terminou a construção, você vai lá e amortiza, que aí você não perde aí as antecipações, né? Outra coisa que ele colocou aqui, que o João mandou, a antecipação de parcela, ela não tem a ver com as medições, tá? É isso mesmo, João, a antecipação de parcela é uma coisa também que ele colocou que vai dar uma tranquilidade financeira maior para o cliente, é verdade. Por quê? Assinou o contrato com a Caixa, a gente passa para a averbação daquele contrato, que é o quê? Informar para o cartório que existe ali aquele financiamento. Fez essa averbação no cartório, o banco já entrega para vocês as antecipações. Então, independe de medição. Tá? Não precisa ter medição aí para receber antecipação, não. É uma das coisas que permite que vocês usem esse recurso para iniciar. Tá bom? Outra coisa que ele colocou é que o orçamento ele é feito sobre o projeto. Isso, o orçamento, ele é de acordo com o projeto que vai ser elaborado, e aí caminham juntos aí com a simulação que a gente vai fazer, né? Então fez ali, a gente não, o engenheiro ele não vai conseguir fazer um orçamento se ele não conhece ali os seus desejos que vão estar no projeto elaborado, né? Ele vai te dar, ele vai te mensurar um valor por metro quadrado, mas esse valor ele pode ser um valor alterado, porque igual, né, já foi falado aí, você pode escolher ao invés de um porcelanato, um granito, um piso vinílico, coisas que vão estar, o metro quadrado vai manter, mas o padrão de acabamento vai mudar, que foi o CUB que a gente começou falando aí no início, né? Então o orçamento realmente caminha aí com o projeto
e caminha para o que a gente vai simular de valores. Então, por isso é muito importante, igual a gente sempre faz, né, Tarly, ter o projeto executivo todo detalhado, que a gente passa realmente, assim, a questão da listagem de acabamentos, todo o material, que são mais de 100 páginas, e aí, com esse material, né, Tarly, você consegue realmente ter o valor precificado de compras. Exatamente, porque a gente estando com o material todo definido, né, que é tipo de acabamento, qual tipo de vidro vai ser, esquadria, tamanho de porta, medida de porta, a gente consegue chegar a um orçamento em 90-95% do valor real que ele vai usar, né? Então não vai ter surpresa de estar pegando para menos ou para mais. Esse executivo é bem interessante por conta dessa fidelidade com o orçamento. Né? E além da certeza, eu falo que é a questão de calcular, porque o cliente não vai ficar sendo pego de surpresa, cada hora é um valor, né? Sempre valor calculado de acordo com o material que foi realmente feito de acordo com a variação é bem menor, né? A variação pode vir a ter. E claro, a gente também conversa com o cliente, não basta só o Tarly pegar e calcular, a gente pergunta antes quais são os seus objetivos, porque igual você falou, a gente pode colocar desde um porcelanato até um mármore travertino romano e custa R$3.000 a peça. Isso vai alterar completamente esse valor padrão. A gente explica isso para o cliente, mostra as vantagens e desvantagens de cada um dos itens, onde vale investir, onde não vale, para depois passar para a mão de vocês, né? E realmente ter isso mais próximo possível da realidade. Verdade. O Davi está perguntando aqui, ó, em quantas prestações a Caixa financia. Essa modalidade de construção, ela é financiada em até 420 meses, se for na tabela SAC, né, que é aquela que começa maior e vai reduzindo, e 360 meses se for na tabela Price, que são aquelas parcelas fixas. O Matheus levantou a mão, acho que ele tem uma pergunta. Minha última dúvida, quem que é responsável pelo acompanhamento do cronograma da obra? É a empreiteira, é a contratante ou é a própria Caixa? Quem que faz esse gerenciamento desse cronograma? Sua pergunta é bem interessante. Né? Geralmente a Caixa hoje ela existe, você tem um engenheiro responsável pela execução da sua obra. Esse engenheiro geralmente ele faz o acompanhamento. Não necessariamente ele faz a planilha, que é a PLS, né, que é o relatório fotográfico, mas ele tem que assinar por essa planilha, né? Ele vai passar essa garantia que está tudo sendo executado de maneira correta para a Caixa, né? Porque o reboco, a gente vai tirar uma foto do reboco, mas ele tem que garantir que o processo para chegar até o reboco foi um processo correto, né? Teve realização, chapisco colante, curso, né? Tudo certinho. Aí a Caixa exige que tenha um engenheiro que fique responsável pela obra, ele faz a assinatura desse cronograma. Ele é um engenheiro civil, né? Registrado no CREA e tem que ter alguma ligação com a Caixa. É muito importante que esse profissional não seja só um profissional que tenha CREA ou CAL, seja um profissional que saiba, que tenha experiência de lidar diretamente com a Caixa. Hoje em dia a minha construtora ela faz essa assessoria toda, né, Romênia? Ela leva o cliente, a gente leva até na Romênia, depois o processo de financiamento, a gente faz um curso da obra dele, passa esse curso para ele real, que ele vai fazer a obra, e faz todo esse processo de acompanhamento, faz a reunião semanal para entender como que está o fluxo de caixa dele, se a gente precisa aumentar ou diminuir. A gente vai trabalhando aí etapa por etapa. Querendo ou não, está diretamente relacionado à liberação de crédito. Eu falo que essa tranquilidade de construção, né, que se você quer ter uma construção que vai caminhar com tranquilidade, vai depender muito do seu engenheiro que vai te acompanhar. Porque a gente vê aí muita gente ainda no mercado que eu até brinco que são aventureiros. E esses aventureiros, eles acabam prejudicando o processo daquele cliente que inicialmente era tudo certinho e tudo, ele acaba prejudicando o processo, porque ele não entende do desenvolver da Caixa,
tá? Ele não vai ter ali as maldades de fazer as divisões de maneira correta dentro do cronograma. Então eu falo que se você tiver uma pessoa, um engenheiro que vai te acompanhar, né, durante esse processo, uma pessoa que já entenda do processo caixa, você vai ter uma tranquilidade maior durante a sua obra. Tá? Já aconteceu, né, Tarly? O Tarly já fez um projeto que ele foi contratado para fazer um projeto estrutural, e o cliente contratou uma pessoa que foi indicação para executar a obra. Essa pessoa não respeitou o cronograma, os prazos, e acabou que o processo dela não deu sequência. Na verdade, o caixa, né, deferiu totalmente a obra, ele não liberou nada de verba. Enquanto a gente não fez todo o processo novamente, fez planilha, aí eu tive que fazer um relatório, né, colocando passo a passo que foi executado, a maneira que foi executado, e relatando também o erro desse profissional, para assim ele poder liberar o crédito para ele. A gente vê muito isso. E aí, esse caso aí, Tarly, ainda teve solução, tá? Mas a gente tem casos dentro da Caixa que são, assim, até desesperador, que são casos de execução antecipada por erros de execução de obra, tá? A pessoa não conseguiu ali cumprir o cronograma, passou-se o prazo dos 24 meses, e a Caixa vai e faz uma retomada desse imóvel como execução antecipada exatamente por isso, porque não tem mais onde corrigir, não tem mais como corrigir. Tá? Então isso aí é bem sério, a gente tem que ter pessoas bem envolvidas nisso aí para que realmente não corra esse risco. Não sonho que vira Ficada, né? Exatamente. Pelo que entendi, é a figura de engenheiro como supervisor, gerente desse cronograma, de toda a execução. Beleza. Respondido. Obrigado. Que seja responsável, que vá na obra semanalmente, esteja acompanhando ali diretamente. Não é também aquele engenheiro que só assina um papel e fica por trás. Porque no final, isso, na hora que o fiscal for na obra, ele vai ver como que vai estar, né? Beleza. É isso. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? A Marina entrou aí, gente. Aqui vai ser pedido, já foi pedido em casamento. Aí o Matheus ficou caladinho, que ela entrou. Tá vendo? Pois é. Cheguei no finalzinho, por isso eu tô caladinho. Pois é, Marina, já falamos aqui para marcar o casório. Vamos marcar. Isso aí, mano. Então é isso, pessoal. Eu acho que foi muito enriquecedor todo esse processo. Queria muito agradecer ao Tarly, agradecer a Romênia, dizer para todo mundo que está aqui presente que vocês vão ter o contato de ambos em todo o processo, não só agora no início, mas durante todo o processo. Eu acho que é muito importante, eu não me canso de falar, que, claro, é sempre mão de obra desqualificada. Esse tempo que a gente gasta com a coleta de dados, com analisando qual que realmente é a melhor solução particular para cada um, é muito importante e claramente vai trazer bons frutos no final. Então, eu tenho certeza que, por mais que esse momento vocês querem ver logo o resultado, ver logo o projeto começando, eu entendo essa ansiedade de cada um, mas é muito importante se planejar e se programar para realmente o resultado final ser satisfatório e não ser uma surpresa negativa. Né? E é isso, muito obrigada, Tarly, muito obrigada, Romênia, pela disposição e pelo tempo de vocês, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos. Qualquer coisa, se surgir mais alguma dúvida, tá? Vocês podem mandar e encaminhar que a gente responde, tá bom? Mesmo, a gente está à disposição. Em qualquer dúvida, a Keren tem um contato nosso, né? Vou passar o da Romênia para a Keren também. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí. Agradeço a presença de todos. Né? Obrigada, gente. Bem enriquecedor aí. Então tá bom. Uma outra coisa também que eu anotei aqui pra gente falar é a questão também da disponibilidade de todos os clientes, se quiserem visitar obras, né, Tarly? Se quiser entender na prática como funciona uma obra que vocês fazem acompanhamento, verem a planilha de apresentação também, né? Exatamente. Vocês sempre estão bem dispostos com relação a isso, e isso é muito importante, todo mundo passa por isso, não precisem ficar caindo. Então tá bom. Tchauzinho, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.